Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui dar continuidade, certo, ao nosso curso de raciocínio lógico e nós estamos falando sobre equivalências lógicas, perfeito? Nós falamos 4 leis já de equivalências: distributiva, condicional, que é uma das mais importantes, bicondicional, certo? E a lei comutativa. Falar sobre qual ainda? Falta falar sobre a dupla negação e a lei de De Morgan, perfeito? Vamos aqui então falar sobre essas duas leis. Então vamos lá. Quinta lei, que ficou faltando. Quinta lei de equivalência, dupla negação, que é bem tranquila, né? Dupla negação. A dupla negação aqui dentro da lógica, né? Se falar assim para você, por exemplo, ó, do ponto de a dupla negação na língua portuguesa, primeiramente, né? Ela só ratifica a negação. Ah, não fui eu não. Então não foi ele, né? Ah, não quero fazer isso não. Ou seja, a dupla negação na língua portuguesa, na nossa linguagem natural, ela só está ratificando, intensificando a negação. Mas do ponto de vista lógico, eu falar para você, hoje eu não compro nada. Quem não compra nada é porque compra alguma coisa, não é verdade? Ah, Josmar, hoje eu não tenho nada a declarar. Se você não tem nada a declarar, é porque você tem alguma coisa a declarar. Perfeito? Então, assim, aqui do ponto de vista lógico, você negar 2 vezes é você afirmar. É por isso que, quando nós a gente faz uma prova, né, de raciocínio lógico, a gente pensa bem assim, poxa, a gente traz naquela situação ali para o nosso contexto, para o nosso dia a dia, e tenta responder. Usando o que? O nosso ponto de vista. Aí, às vezes, a pessoa erra e não sabe nem por que errou. Por que, Josmar? Porque aqui, como nós falamos desde o começo, uma nova linguagem, novas interpretações dentro da lógica bivalente, correto? Então aqui é do ponto de vista lógico. Então ser equivalente é produzir o mesmo efeito ou o mesmo resultado. Mesmo que eu não fale coisas iguais, Josmar, mas se elas têm os mesmos valores, se elas têm as mesmas interpretações, elas são equivalentes. Então a dupla negação também é a mesma coisa, beleza? Então olha só. Falar A é equivalente a falar o quê? Não é verdade que não há. Beleza? Então eu pego aqui, ó. A. Vamos ver a tabelinha que é bem simplesinha, né? Vou negar o A uma vez. Vou negar o A novamente. Se eu tenho uma proposição, são quantas linhas? São 2 linhas. Então eu coloco lá. Para uma proposição, ela é verdadeira ou falsa. Nega uma vez, Josmar. Falso, verdade. Nega de novo, verdade, falso. Eu percebo, ó, que eu falar A e falar não é verdade que não há, produzir os mesmos resultados. Isso dá a entender o que, Josmar? Que a dupla negação é uma afirmação. Beleza? Perfeito, perfeito. Próxima lei. Opa, caneta. 6. A lei de De Morgan. Por que De Morgan, Josimar? Por que De Morgan? Na verdade, o nome dele chama-se Augustus De Morgan. É um indiano, onde ele introduziu essas 2 leis de equivalências. Beleza? Então, Augustus De Morgan, abreviação do nome dele, De Morgan. Tá? Vamos lá comigo. Qual é a lei de De Morgan? Nós temos 2, na verdade. Eu falo assim para você, ó. Não é verdade que A e B. Não é verdade que A ou B. Beleza? Equivale. Imagina tipo uma distributiva, tá? Seguinte modo. É como se eu negasse... Qual outra cor aqui? Peraí. É como se eu negasse aqui, ó, gente, ó. O não vem para o A. O não também vem para o operador. E o não também vem para o B. Então é como se eu falasse, ó. Não é verdade que A e B, do ponto de vista lógico, é equivalente a falar o quê?
não A ou não B. Ah, não parece que era negação, né? Sim, parece a negação, mas não é negação. Porque se eu quisesse a negação, eu tinha que fazer o quê? Eu tirava esse não daqui, agora esses dois lados, um é a negação do outro. Mas com essa negação do lado de fora aí, né? Com essa negação do lado de fora, o que eu percebo? Que, ó, com essa negação aqui, tanto essa primeira proposição quanto essa outra proposição, elas são equivalentes. Por que elas são equivalentes? Porque elas produzem os mesmos resultados. Vamos verificar isso aqui rapidinho? Vou fazer o seguinte, eu vou demonstrar primeiro. Esse aqui, ó, vou mostrar aqui. Não é verdade que A e B é equivalente a eu falar não A ou não B. Demonstrar isso aí primeiro. Olha só. Preciso de A. Preciso de B. Vou precisar do não A e eu vou precisar do não B. Primeiro membro todo. A e B eu preciso. Agora sim. Agora eu posso construir as duas proposições que eu quero. Que é a primeira. Não é verdade que A e B, certo? Não é verdade que A e B. E a segunda que é não A ou não B. Perfeito. Você percebe, né, que a gente está construindo tabela verdade o tempo inteiro. Por que, Josmar? Porque nós dependemos até esse momento, nessa lógica de primeira ordem, nós dependemos de quê? Nós dependemos das tabelas verdade. Porque é elas que nos proporcionam as interpretações. Tá ok? O que é interpretar aqui dentro da lógica, Josmar? Dizer se aquele pensamento é verdadeiro ou falso. Por isso que até esse momento, tudo que nós estamos fazendo está dependendo das tabelas verdade. Tá bom? Josmar, eu quero chegar aqui, ó. Né? Não é verdade que A e B e chegar em quê? Não A ou não B. Quero verificar se essas duas proposições compostas, né? Verificar se essas duas proposições aqui, se elas são equivalentes mesmo, de acordo com a lei de De Morgan. Né? Vamos verificar. Vamos lá comigo. VF, FV, FF. Beleza? Nego A para mim, por gentileza. Falso, falso, verdade, verdade. Nego B. Falso, verdade, falso, verdade. Eu quero A e B porque eu preciso depois negar esse A e B. Então, A e B. Do A para o B. Do A para o B. V e VV. F, F, F. Agora, já conseguimos construir nossas proposições, né, compostas aqui de acordo com a lei. Então, ó, não é verdade que A e B. Vou negar esse aqui, ó. Nega. Falso, verdade, verdade, verdade. Nega agora, não A ou não B, ó. Do não A para o não B, falso ou falso. Falso, falso ou verdade. Verdade, porque no ou para ser verdade basta uma verdade. Verdade ou falso, verdade. Verdade ou verdade, verdade. Olha que maravilha. O que nós percebemos aqui, Josmar? Nós percebemos que essas duas colunas são idênticas. Isso é ser equivalente, beleza? Né? Isso é ser equivalente, é produzir o quê? Os mesmos efeitos, os mesmos resultados. Lógico que devem ser formados também pelas mesmas proposições. Então, olha só. Já mostramos o primeiro, não foi? Também existe o seguinte, ó. Nós temos essa outra aqui, ó. Não é verdade que A ou B. Não é verdade que A ou B. Faz a mesma coisa, né, ó. Como fosse tipo uma distributiva assim, ó. Nego A. O ou vira E. Nego B. Então, ó. Não A e não B. Beleza? Não A e não B. Nós também temos essa equivalência aí dentro da lei de De Morgan. Beleza? Então, são essas duas leis, né? Dentro da lei de De Morgan, de Augusto De Morgan, que fala o seguinte: não é verdade que A e B, nego A,
O E vira ou, nego B. Não é verdade que A ou B, nego A, o ou vira E e nego B. Beleza? Lei de De Morgan. Josmar, cai sim nas provas. Tá ok? É comum cair nas provas essa lei de De Morgan. Tem editais que até citam essa lei, né, lá nos conteúdos. Beleza? Muitos colocam só equivalências lógicas. Às vezes colocam assim, equivalências lógicas e lei de De Morgan. Então é importante saber para concurso público demais. Perfeito? Ótimo. Josmar, então olha só. Já vimos, né? Vamos só voltar aqui um pouquinho para você perceber um detalhe. Ó. Já vimos a lei distributiva, beleza? A lei distributiva, que é importantíssima, tá? Algumas provinhas esse ano aí caíram na lei distributiva, muitas pessoas não estudam essa lei, né? Uma lei distributiva, importantíssima, que nós já vimos. Lei condicional, aquela que mais acontece nas provas de concurso, né? Sendo a contrapositiva na primeira situação, de se então para se então, eu troco, mas eu nego. De se então para ou, eu nego o primeiro e vou repetir o segundo. Depois uma lei importante também, próxima lei nossa, a lei bicondicional, que são duas condicionais ao mesmo tempo, beleza? Lei comutativa, dupla negação e a lei de De Morgan. Tem uma lei também chamada associativa, mas nunca cai em concurso, tá? É bem simplesinha. Associativa, você vai ver no nosso material que eu estou preparando para vocês aí, tá? Tem lá a lei associativa, mas não cai em concurso, eu não vou nem falar sobre ela. Josmar, e agora? Agora nós vamos treinar essas leis em questões, beleza? Então é o seguinte, a gente vai treinar essas 6 leis dentro de questões de concursos públicos. Vamos começar lá? Olha só. Olha aí, vamos lá, começar. Primeira questão fala o seguinte. Um renomado economista afirma que a inflação não baixa ou a taxa de juros aumenta. Do ponto de vista lógico, a afirmação do renomado economista equivale, né? Do renomado economista equivale, do ponto de vista lógico, a dizer que, bem, Josmar, eu percebo o seguinte, ó, a afirmação é o quê, ó? Marca texto aqui, ó. A inflação não baixa ou a taxa de juros aumenta. Bem, eu percebi também que nós temos aqui um ou, né? Então é como se fosse assim, ó, a inflação não baixa, não, e B, ou a taxa de juros aumenta, ou os juros aumentam. Osmar, como é que eu vou procurar essa equivalência aqui? Né? Como é que eu vou saber qual é a lei que eu vou aplicar? Porque você falou sobre 6 leis pra gente. A minha dificuldade, às vezes, é perceber qual lei que eu vou usar. Na questão de múltipla escolha, dá uma olhadinha nas opções. Ó, você percebe, ó, se então, letra A, letra B, se então, letra C, todas, ó, condicionais, não é verdade? Então, eu vou para qual lei? Para a lei condicional. E na lei condicional nós temos o seguinte, na lei condicional, se A, então B, né? Na lei condicional nós temos se A, então B, equivale a dizer o que, Josmar? Equivale a dizer o seguinte, 2 leis importantes, né? Pensa assim, ó, eu vou sair de se então para se então. Eu vou sair de condicional para condicional. Então, de condicional para condicional, qual é o pensamento? Eu vou trocar, o antecedente vira consequente, o consequente vira antecedente, mas eu tenho que negar. Então vai ser se não B, então não A. Ou eu posso pensar o seguinte, eu vou sair de se então para um ou, né? Eu vou sair de um se então para um ou. Do se então para o ou, você fala como? Nega o primeiro ou repete o segundo. Beleza? Nessa lei aí, eu não sou obrigado a sair somente desse aqui. Não. A minha pergunta pode estar aqui em cima, pode estar aqui embaixo. E eu percebo o seguinte, olha só.
a inflação não baixa ou os juros aumentam. Eu consigo perceber isso aí aqui dentro, ó. A inflação, ó, é como se fosse o não A ou B. Não A ou B. Concorda comigo, ó? Negado o primeiro ou afirmado o segundo. Então nós estamos bem aqui, ó. Nós estamos aqui, ó. Não A ou B. Então o que eu vou fazer? Eu posso subir, como eu posso voltar para cá. Vamos pensar o seguinte, do cientão para o ou. Do cientão para o ou, do ou para o cientão, não é isso? Ou do ou para o cientão, nego o primeiro, repete o segundo. Se a inflação baixa, então a taxa de juros aumenta. Não posso pensar assim? Ó, o não A ficou sendo A. O B continuou sendo B. Então, o não e B, o primeiro, ficou sendo IB. E o JA continuou sendo JA. Porque do cientão para o ou, guarda assim, Osmar, do cientão para o ou do ou para o cientão, nega o primeiro, repete o segundo. De cientão para cientão, Josmar, troca e nega. Beleza? Então, a resposta vai ser o quê? Se a inflação baixa, então a taxa de juros aumenta. Letra D. Se a inflação baixa, então a taxa de juros aumenta. Beleza? Ótimo. Guarda o seguinte, gente, ó. Pensa assim. Guarda o seguinte. Josmar, eu quero fazer um equivalente de cientão para cientão. Se você quer sair de cientão para cientão, de cientão para cientão, de cientão para cientão, ó, se A, então B. Se não B, então não A. De cientão para o ou do ou para o cientão, tanto faz. Nega o primeiro, repete o segundo. Belezinha? Tá ok, gente? Josmar, eu tenho que saber uma lei para a prova. Eu tenho que saber uma lei de equivalência. É a condicional. Os últimos concursos todos, 2014, quase todos. Um ou outro da ESAF, que tem, vamos aqui mais na frente, que veio uma distributiva, né, que ele aplicou uma bicondicional, mas 90% das questões de equivalências lógicas é a lei condicional. Beleza? Então essa aqui tem que saber mesmo. De cientão para cientão, eu troco, mas eu nego. Eu posso só trocar, Josmar? Não pode só trocar, porque o cientão não pode o quê? Comutar. Não é verdade? Ele não comuta. Todos os outros operadores comutam, menos ele. Eu posso só negar? Não, negar não também dá certo. Do cientão para o cientão, eu troco e nego. Contrapositiva. Contrapositiva. Beleza? Ou contrarrecíproca. E do cientão para o ou do ou para o cientão, nego o primeiro, repete o segundo. Beleza. Próxima questãozinha, vamos lá. Uma sentença logicamente equivalente a... Qual a sentença? Se Ana é bela, então Karina é feia. Qual é o operador que nós temos aqui, Josmar? Nós temos o se... Então, se Ana é bela, então Karina é feia. Outro condicional. Então vamos fazer o seguinte aqui, Josmar. Vamos treinar bastante? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos criar as duas possibilidades. Se Ana é bela, chamar de A. Então, Karina é feia. Beleza? Deixa eu colocar a B que é mais bonitinho, né? Só um pouquinho. Vou fazer assim, ó. Se Ana é bela, então Karina é feia. Quais são as duas equivalências que nós temos? Depois de procurar a resposta. Josmar, eu quero sair de cientão para cientão. Então, de cientão, de condicional para condicional, eu troco e nego. Então, Karina é feia, quero o segundo, agora Karina não é feia. Então, Ana que era bela, Ana não é bela. Se Karina não é feia, então Ana não é bela. Beleza? De cientão para cientão. Mas, Josmar, agora eu quero sair, sabe de quê? Vale. Do cientão para o ou. Ah, então beleza. Nego o primeiro, Ana não é bela. Ou repete o segundo, Karina é feia.
Uma das duas respostas tem que estar nas opções aí, beleza? E a gente percebe que a letra E. A letra E fala o seguinte, ó. Se Karina não é feia, opa, tá bem aqui, ó. Então Ana não é bela, beleza? Então, letra E. Usou a contrapositiva, usou a contra-recíproca, saiu de se então para se então, de condicional para condicional. E de condicional para condicional, Josmar, eu troco e nego. Eu só posso trocar? Claro que não, não pode comutar. Só posso negar? Também não. Tem que ser os dois, ótimo. Questão 3. Admita verdadeira a declaração. Se A é C, então B não é C. Opa! Se A é C, então B não é C. Se A é C, Josmar, de novo uma condicional. Então vamos copiar aqui embaixo, ó. Se A é C, então B não é C. É uma condicional, Josmar? É uma condicional. Nós temos aqui, marca texto, nós temos uma condicional. Então, vou aplicar a lei condicional, correto? Vou aplicar a lei condicional. Eu quero que você perceba o seguinte. É nesse momento agora, que as nossas primeiras aulas, Josmar, as nossas primeiras aulas, elas contam demais. Porque daqui a pouco, não é essas questões que nós estamos, são questões de concursão, só que são mais simples. Daqui a pouco lá, mais daqui a pouquinho, mais para frente um pouco ainda, vai começar a complicar um pouquinho, colocar questões mais difíceis. Josmar, como é que eu vou saber qual a lei que eu vou aplicar? Aí eu te ensinei o seguinte, a hierarquia entre os operadores lógicos. Né? Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui dar continuidade, certo, ao nosso curso de raciocínio lógico. E nós estamos falando sobre equivalências lógicas, perfeito? Nós falamos 4 leis já de equivalências. Distributiva, condicional, que é uma das mais importantes, bicondicional, certo? E a lei comutativa. Falar sobre qual ainda? Falta falar sobre a dupla negação e a lei de De Morgan, perfeito? Vamos aqui então falar sobre essas duas leis. Então lá, quinta lei, que ficou faltando, quinta lei de equivalência, dupla negação, que é bem tranquila, né? Dupla negação. A dupla negação aqui dentro da lógica, né? Se falar assim para você, por exemplo, ó, do ponto de a dupla negação na língua portuguesa, primeiramente, né? Ela só ratifica a negação. Ah, não fui eu não. Então não foi ele, né? Ah, não quero fazer isso não. Ou seja, a dupla negação na língua portuguesa, na nossa linguagem natural, ela só está ratificando, intensificando a negação. Mas do ponto de vista lógico, eu falar para você, hoje eu não compro nada. Quem não compra nada é porque compra alguma coisa. Não é verdade? Ah, Josmar, hoje eu não tenho nada a declarar. Se você não tem nada a declarar, é porque você tem alguma coisa a declarar. Perfeito? Então, assim, aqui do ponto de vista lógico, você negar 2 vezes é você afirmar. É por isso que, quando a gente faz uma prova, né, de raciocínio lógico, a gente pensa bem assim, poxa, a gente traz naquela situação ali para o nosso contexto, para o nosso dia a dia, e tenta responder. Usando o que? O nosso ponto de vista. Aí, às vezes, a pessoa erra e não sabe nem por que errou. Por que, Josmar? Porque aqui, como eu falei desde o começo, uma nova linguagem, novas interpretações dentro da lógica bivalente, correto? Então aqui é do ponto de vista lógico. Então ser equivalente é produzir o mesmo efeito ou o mesmo resultado. Mesmo que eu não fale coisas iguais, Josmar, mas se elas têm os mesmos valores, se elas têm as mesmas interpretações, elas são equivalentes. Então a dupla negação também é a mesma coisa, beleza? Então olha só. Falar A é equivalente a falar o quê? Não é verdade que não há. Beleza? Então eu pego aqui, ó. A. Vamos ver a tabelinha que é bem simplesinha, né?
Vou negar o A uma vez, vou negar o A novamente. Se eu tenho uma proposição, são quantas linhas? São duas linhas. Então eu coloco lá, para uma proposição, ela é verdadeira ou falsa? Nega uma vez, Josmar. Falso, verdade. Nega de novo, verdade, falso. Eu percebo, ó, que eu falar A e falar não é verdade que não há, produzir os mesmos resultados. Isso dá a entender o que, Josmar? Que a dupla negação é uma afirmação. Beleza? Perfeito, perfeito. Próxima lei. Opa, caneta. 6. A lei de De Morgan. Por que De Morgan, Josimar? Por que De Morgan? Na verdade, o nome dele ele chama-se Augustus De Morgan. É um indiano, onde ele introduziu essas duas leis de equivalências. Beleza? Então, Augustus De Morgan, abreviação do nome dele, De Morgan. Tá? Vamos lá comigo. Qual é a lei de De Morgan? Nós temos duas, na verdade. Eu falo assim para você, ó. Não é verdade que A e B. Não é verdade que A ou B. Beleza? Equivale. Imagina tipo uma distributiva, tá? Seguinte modo. É como se eu negasse... Qual outra cor aqui? Peraí. É como se eu negasse aqui, ó, gente, ó. O não vem para o A, o não também vem para o operador e o não também vem para o B. Então é como se eu falasse, ó, não é verdade que A e B, do ponto de vista lógico, é equivalente a falar o quê? Não A ou não B. Ah, não parece que era negação, né? Sim, parece a negação, mas não é negação. Porque se eu quisesse a negação, eu tinha que fazer o quê? Eu tirava esse não daqui. Agora, esses dois lados, um é a negação do outro. Mas com essa negação do lado de fora aí, né? Com essa negação do lado de fora, o que eu percebo? Que, ó, com essa negação aqui, tanto essa primeira proposição quanto essa outra proposição, elas são equivalentes. Por que elas são equivalentes? Porque elas produzem os mesmos resultados. Vamos verificar isso aqui rapidinho? Vou fazer o seguinte, eu vou demonstrar primeiro. Esse aqui, ó, vou mostrar aqui. Não é verdade que A e B é equivalente a eu falar não A ou não B. Demonstrar isso aí primeiro. Olha só. Preciso de A. Preciso de B. Vou precisar do não A. E eu vou precisar do não B. Primeiro membro todo. A e B eu preciso. Agora sim. Agora eu posso construir as duas proposições que eu quero. Que é a primeira. Não é verdade que A e B. Certo? Não é verdade que A e B. E a segunda que é não A ou não B. Perfeito. Você percebe, né, que a gente está construindo tabela verdade o tempo inteiro. Por que, Josmar? Porque nós dependemos até esse momento, nessa lógica de primeira ordem, nós dependemos de quê? Nós dependemos das tabelas verdade. Porque é elas que nos proporcionam as interpretações. Tá ok? O que é interpretar aqui dentro da lógica, Josmar? Dizer se aquele pensamento é verdadeiro ou falso. Por isso que até esse momento, tudo que nós estamos fazendo está dependendo das tabelas verdade. Tá bom? Josmar, eu quero chegar aqui, ó. Né? Não é verdade que A e B e chegar em quê? Não A ou não B. Quero verificar se essas duas proposições compostas, né? Verificar se essas duas proposições aqui, se elas são equivalentes mesmo, de acordo com a lei de De Morgan. Né? Vamos verificar. Vamos lá comigo.
VF, FV, FF. Beleza? Nego A para mim, por gentileza. Falso, falso, verdade, verdade. Nego B, falso, verdade, falso, verdade. Eu quero A e B porque eu preciso depois negar esse A e B. Então, A e B, do A para o B. Do A para o B. V e VV, F, F, F. Agora, já conseguimos construir nossas proposições, né, compostas aqui de acordo com a lei. Então, ó, não é verdade que A e B. Vou negar esse aqui, ó. Nega. Falso, verdade, verdade, verdade. Nega agora, não A ou não B, ó. Do não A para o não B, falso ou falso. Falso, falso ou verdade. Verdade, porque no ou para ser verdade basta uma verdade. Verdade ou falso, verdade. Verdade ou verdade, verdade. Olha que maravilha. O que nós percebemos aqui, Josimar? Nós percebemos que essas duas colunas são idênticas. Isso é ser equivalente, beleza? Né? Isso é ser equivalente, é produzir o quê? Os mesmos efeitos, os mesmos resultados. Lógico que devem ser formados também pelas mesmas proposições. Então, olha só. Já mostramos o primeiro, não foi? Também existe o seguinte, ó. Nós temos essa outra aqui, ó. Não é verdade que A ou B. Não é verdade que A ou B. Faz a mesma coisa, né, ó. Como for tipo uma distributiva assim, ó. Nego A, o ou vira E, nego B. Então, ó. Não A e não B. Beleza? Não A e não B. Nós também temos essa equivalência aí dentro da lei de De Morgan. Beleza? Então, são essas duas leis, né? Dentro da lei de De Morgan, de Augusto De Morgan, que fala o seguinte: não é verdade que A e B, nego A, o E vira ou, nego B. Não é verdade que A ou B, nego A, o ou vira E e nego B. Beleza? Lei de De Morgan. Mas cai sim nas provas. Tá ok? É comum cair nas provas essa lei de De Morgan. Tem editais que até citam essa lei, né, lá nos conteúdos. Beleza? Muitos colocam só equivalências lógicas. Às vezes colocam assim, equivalências lógicas e lei de De Morgan. Então é importante saber para concurso público demais. Perfeito? Ótimo. Josmar, então olha só. Já vimos, né? Vamos só voltar aqui um pouquinho para você perceber um detalhe, ó. Já vimos a lei distributiva, beleza? A lei distributiva, que é importantíssima, tá? Algumas provinhas esse ano aí caíram na lei distributiva, muitas pessoas não estudam essa lei, né? Uma lei distributiva, importantíssima, que nós já vimos. Lei condicional, aquela que mais acontece nas provas de concurso, né? Sendo a contrapositiva na primeira situação, de se então para se então, eu troco, mas eu nego. De se então para ou, eu nego o primeiro e vou repetir o segundo. Depois uma lei importante também, próxima lei nossa, a lei bicondicional, que são duas condicionais ao mesmo tempo, beleza? Lei comutativa, dupla negação e a lei de De Morgan. Tem uma lei também chamada associativa, mas nunca caiu em concurso, tá? É bem simplesinha. Associativa, você vai ver no nosso material que eu estou preparando para vocês aí, tá? Tem lá a lei associativa, mas não cai em concurso, eu não vou nem falar sobre ela. Josmar, e agora? Agora nós vamos treinar essas leis em questões, beleza? Então é o seguinte, a gente vai treinar essas 6 leis dentro de questões de concursos públicos. Vamos começar lá? Olha só. Olha aí, vamos lá, começar. Primeira questão fala o seguinte. Um renomado economista afirma que a inflação não baixa ou a taxa de juros aumenta. Do ponto de vista lógico, a afirmação do renomado economista equivale, né? Do renomado economista equivale, do ponto de vista lógico, a dizer que, bem, Josimar, eu percebo o seguinte, eu percebo o seguinte, ó, a afirmação é o quê, ó? Marca texto aqui, ó. A inflação não baixa
ou a taxa de juros aumenta. Bem, eu percebi também que nós temos aqui um ou, né? Então é como se fosse assim, ó, a inflação não baixa, não, e B, ou a taxa de juros aumenta, ou os juros aumenta. Osmar, como é que eu vou procurar essa equivalência aqui? Né? Como é que eu vou saber qual é a lei que eu vou aplicar? Porque você falou sobre 6 leis para a gente. A minha dificuldade, às vezes, é perceber qual lei que eu vou usar. Na questão de múltipla escolha, dá uma olhadinha nas opções. Ó, você percebe, ó, se então, letra A. Letra B, se então. Letra C, todas, ó, condicionais. Não é verdade? Então, eu vou para qual lei? Para a lei condicional. E na lei condicional nós temos o seguinte, na lei condicional, se A, então B, né? Na lei condicional nós temos se A, então B, equivale a dizer o que, Josmar? Equivale a dizer o seguinte, duas leis importantes, né? Pensa assim, ó, eu vou sair de se então para se então, eu vou sair de condicional para condicional. Então, de condicional para condicional, qual é o pensamento? Eu vou trocar, o antecedente vira consequente, o consequente vira antecedente, mas eu tenho que negar. Então vai ser, se não B, então não A. Ou eu posso pensar o seguinte, eu vou sair de se então para um ou, né? Eu vou sair do se então para um ou. Do se então para o ou, você fala como? Nega o primeiro ou repete o segundo. Beleza? Nessa lei aí, eu não sou obrigado a sair somente desse aqui. Não. A minha pergunta pode estar aqui em cima, pode estar aqui embaixo. E eu percebo o seguinte, olha só. A inflação não baixa ou os juros aumentam. Eu consigo perceber isso aí aqui dentro, ó. A inflação, ó, é como se fosse o não A ou B. Não A ou B. Concorda comigo, ó? Negado o primeiro ou afirmado o segundo. Então nós estamos bem aqui, ó. Nós estamos aqui, ó. Não A ou B. Então o que eu vou fazer? Eu posso subir, como eu posso voltar para cá. Vamos pensar o seguinte, do se então para o ou. Do se então para o ou, do ou para o se então. Não é isso? Ou do ou para o se então. Nego o primeiro. Repete o segundo. Se a inflação baixa, então a taxa de juros aumenta. Não posso pensar assim? Ó, o não A ficou sendo A. O B continuou sendo B. Então, o não e B, o primeiro, ficou sendo IB. E o JA continuou sendo JA. Porque do se então para o ou, guarda assim, Osmar, do se então para o ou do ou para o se então, nega o primeiro, repete o segundo. De se então para se então, Josmar, troca e nega. Beleza? Então, a resposta vai ser o quê? Se a inflação baixa, então a taxa de juros aumenta. Letra D. Se a inflação baixa, então a taxa de juros aumenta. Beleza? Ótimo. Guarda o seguinte, gente, ó. Pensa assim. Guarda o seguinte. Josmar, eu quero fazer um equivalente de se então para se então. Se você quer sair de se então para se então, de se então para se então, de se então para se então, ó, se A, então B. Se não B, então não A. De se então para o ou do ou para o se então, tanto faz. Nega o primeiro, repete o segundo. Belezinha? Tá ok, gente? Josmar, eu tenho que saber uma lei para a prova. Eu tenho que saber uma lei de equivalência. É a condicional. Esses concursos todos, 2014, quase todos. Um ou outro da ESAF, que tem, vamos para aqui mais na frente, que veio uma distributiva, né, que ele aplicou uma bicondicional, mas 90% das questões de equivalências lógicas é a lei condicional. Beleza? Então essa aqui tem que saber mesmo. De se então para se então, eu troco, mas eu nego. Eu posso só trocar, Josmar? Não pode só trocar, porque o se então não pode o quê? Comutar.
Não é verdade? Ele não comuta. Todos os outros operadores comutam, menos ele. Eu posso só negar? Não, negar não também dá certo. Do cientão para o cientão, eu troco e nego. Contrapositiva. Contrapositiva. Beleza? Ou contrarrecíproca. E do cientão para o ou do ou para o cientão, nego o primeiro, repete o segundo. Beleza. Próxima questãozinha, vamos lá. Uma sentença logicamente equivalente a... Qual a sentença? Se Ana é bela, então Karina é feia. Qual é o operador que nós temos aqui, Josmar? Nós temos o se. Então, se Ana é bela, então Karina é feia. Outro condicional. Então vamos fazer o seguinte aqui, Josmar. Vamos treinar bastante? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos criar as duas possibilidades. Se Ana é bela, chamar de A. Então, Karina é feia. Beleza? Deixa eu colocar a B que é mais bonitinho, né? Só um pouquinho. Vou fazer assim, ó. Se Ana é bela, então Karina é feia. Quais são as duas equivalências que nós temos? Depois a gente procura a resposta. Josmar, eu quero sair de se então para se então. Então, de se então, de condicional para condicional, eu troco e nego. Então, Karina é feia, quero o segundo, agora Karina não é feia. Então, Ana que era bela, Ana não é bela. Se Karina não é feia, então Ana não é bela. Beleza? De se então para se então. Mas, Josmar, agora eu quero sair, sabe de quê? Vale. Do se então para o ou. Ah, então beleza. Nego o primeiro, Ana não é bela. Ou repete o segundo, Karina é feia. Uma das duas respostas tem que estar nas opções aí, beleza? E a gente percebe que a letra E. A letra E fala o seguinte, ó. Se Karina não é feia, opa, tá bem aqui, ó. Então Ana não é bela, beleza? Então... Letra E. Usou a contrapositiva, usou a contrarrecíproca, saiu de se então para se então, de condicional para condicional. E de condicional para condicional, Josmar, eu troco e nego. Eu só posso trocar? Claro que não, não pode comutar. Só posso negar? Também não. Tem que ser os dois. Ótimo. Questão 3. Admita verdadeira a declaração. Se A é C... Então, B não é C. Opa! Se A é C, então B não é C. Se A é C, Josmar, de novo uma condicional. Então, vamos copiar aqui embaixo, ó. Se A é C, então B não é C. É uma condicional, Josmar? É uma condicional. Nós temos aqui, marca texto, nós temos uma condicional. Então, vou aplicar a lei condicional, correto? Vou aplicar a lei condicional. Eu quero que você perceba o seguinte, é nesse momento, aquela que é as nossas primeiras aulas, Josmar, as nossas primeiras aulas, elas contam demais. Porque daqui a pouco, não é essas questões que nós estamos, são questões de concurso, são. Só que são mais simples. Daqui a pouco lá, mais daqui a pouquinho, mais para frente um pouco ainda, vai começar a complicar um pouquinho, colocar questões mais difíceis. Josmar, como é que eu vou saber qual lei que eu vou aplicar? Aí eu te ensinei o seguinte, a hierarquia entre os operadores lógicos. Lembra disso? Qual é o operador mais forte, Josmar? Ah, aqui tem o E, tem o OU e tem o se somente se. Qual é o mais forte de todos? Entre os três, quer dizer, o E, o OU ou o se somente se? O se somente se. Então, o pensamento principal ali é uma bicondicional. Então, tudo que eu for fazer naquela proposição composta tem que ser referente à bicondicional. Porque o operador mais forte traz o quê? Traz o sentido principal da frase. Tá entendendo? Então, eu peguei uma questão aqui, poxa, eu vi um se então e vi um E. Não, peraí, Osmar, o se então é mais forte do que a conjunção, do que o E. Então, se eu for fazer uma negação, negação da condicional.
Se eu for fazer uma equivalência da condicional. Por isso que é importante saber a linguagem, por isso que é importante saber o quê? Os princípios. Perfeito? Ou seja, Osmar, o operador mais forte vai me direcionar onde eu vou procurar as leis, onde eu vou procurar as negações, onde eu vou procurar a sua tabela. Beleza? Então, o operador mais forte traz o sentido principal. Então, se eu estou vendo aqui um se então, Osmar, então lei condicional. Ah, mas tem um se então e um se somente se. Se somente se é mais forte do que o se então. Então, vamos para se somente se. Beleza? É assim que funciona. Perfeito? Vamos continuar aqui então. Então, fala assim a questão. Admita a verdadeira declaração. Se A é C, então B não é C. Conclui corretamente que. Então, vamos fazer as duas equivalências, certo? As duas equivalências. Vamos sair de condicional para condicional primeiro, beleza? De se então para se então, vamos fazer o seguinte. Eu troco e nego, né, Josmar? Isso mesmo, ó. B não é C. Se B não é C, agora B é C. A é C. Se A é C, agora A não é C. Beleza? A não é C. Agora eu vou sair de uma condicional para um ou, né? Para a gente estar treinando, né? Perfeito? Nego primeiro. Se eu tenho A é C, agora vai ser o quê? A não é C. Ou repete segundo, né? Repete segundo. Quem é o segundo? B não é C. E continua sendo B não é C. Beleza? Josmar, qual das duas nós temos ali? Vamos ver. Letra A. Se B é C, então A não é C. Perfeito, já começou na primeira resposta. Olha que coisa boa. Marca texto, ó. Se B é C, então A não é C. Então A não é C. Belezinha? Vou marcar aqui vermelho. Letra A. Se B é C, então A não é C. Próxima questão. Dizer que André é artista ou Bernardo não é engenheiro é logicamente equivalente a dizer que. Bem, nós temos aqui um ou, né? Um ou. Nós temos a proposição. Se André é artista... Não, se não, desculpa. André é artista. Ou Bernardo não é engenheiro. Porque estou tão acostumado já, ó. Porque quando eu vejo um ou desse ali, quando eu vejo esse ou aqui, eu já penso logo do ou para o se então. Não é verdade? Então, fazer do ou para o se então? Do ou para o se então, Josmar. Do ou para condicional. Ó, do ou para condicional. Vamos lá, direto já. Nego primeiro. Não é isso? Eu tenho o que? André é artista. Então, André não é artista. Nego primeiro, repete o segundo. Bernardo não é engenheiro. Bernardo não é engenheiro. Então, percebo o quê? Eu tenho André, se André não é artista, então Bernardo não é engenheiro. Vamos procurar essa resposta? Com se então só tem as letras B, C e D. Então eu percebo o seguinte, se André não é artista, opa, a letra B, se André é artista, então não, vamos para a letra C. Se André não é artista, opa, está indo certo, então Bernardo é engenheiro? Não, Bernardo não é engenheiro, não pode ser a C. Letra D, se Bernardo é engenheiro, está aqui se... Não, eu tinha que ser... Começar com o André, né? Josmar, não achei nenhuma. Calma lá, então. Nós vimos que para um se, então, não foi uma condicional? Então faz o seguinte. Pega agora e faz assim, ó.
vou passar do se então para outro se então. Porque na lei condicional nós temos um ou, uma proposição formada com ou e duas formadas com condicionais. Então, se não for essa aqui, vamos passar para condicional de novo. E de se então para se então faço o quê? Eu troco, mas eu nego. Então, André não é artista, é o primeiro. Então, André é artista. Bernardo não é engenheiro. Agora, Bernardo é engenheiro. Opa. Bernardo é engenheiro. Então, ó, se Bernardo é engenheiro, então André é artista. Se Bernardo é engenheiro, opa, letra D. Se Bernardo é engenheiro, então André é artista. Beleza? O que nós fizemos aqui? O que nós fizemos? Nós saímos de um ou para um se então. Porque na lei condicional nós temos um se então, uma proposição se A, então B. Se não B, então não A ou B. Eu saí desse ou para esse se então. Não deu certo, então vai para o outro se então. Belezinha? Vamos fechar esse bloquinho aqui, daqui a pouco a gente continua com mais questões de equivalências lógicas.